Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Daniel e a gente está começando mais uma aula de português. Agora a gente vai estudar o sujeito, tá? O que ele representa, o que ele é na oração. Vou relembrar para vocês o que é uma oração, ok? Então vamos lá. Beleza, aqui o sujeito, mas primeiro vamos relembrar o que é uma oração, porque o sujeito está incluído dentro desse pacote também. Oração, ela é uma frase, ok? Constituída de um verbo, beleza? Tá, mas onde é que fica o sujeito aí? Vamos ler aqui. É o termo que representa o ser sobre o qual se diz alguma coisa. Então, dentro da oração, sempre vai ter o sujeito e vai ter o predicado. O predicado é a informação que se diz sobre esse sujeito, tá? E o sujeito é aquele quem é o informado, certo? Então vamos ver os diferentes tipos. Tipo de sujeito. Tem o sujeito determinado e o sujeito indeterminado. Dentro do sujeito determinado, a gente vai ter umas subclassificações, ok? E depois disso, por último, a gente vai ter a oração sem sujeito. Tem uma oração sem sujeito, certo? Então vamos ver as classificações do sujeito determinado. Temos sujeito simples, composto e oculto, tá? Mas Daniel, esse oculto não é a mesma coisa de sem? Não, a gente vai ver direitinho. Que vocês podem ver a diferenciação do estudo do sujeito na língua portuguesa. Vocês podem fazer referência com a língua inglesa. A língua inglesa nunca, mas jamais vai ter oração sem sujeito e sujeito oculto. Não tem. Eles precisam colocar o sujeito dentro da oração para determinar ele. Certo? Vamos lá, o sujeito determinado. O sujeito da oração é determinado quando é possível identificar o termo, ou palavra ou expressão. Massa. Agora a gente vai ver o simples, composto e o oculto. Vamos lá. Quando possui apenas um núcleo. Aí a gente tem aqui o exemplo. As crianças tomaram o pote todo de sorvete. Aqui a gente tem o sujeito, tá? Que é as crianças. Mas por que eu grifei crianças? Porque criança, ele vai ser o núcleo do sujeito, tá? O sujeito todo é as crianças. Aí depois vem o verbo. Tomaram o pote todo de sorvete. Quando tiver o verbo, tá? Do verbo em diante é tudo predicado, certo? Mas pra frente, assim, nas nossas aulas a gente vai estudar o predicado. Mas lembrem, o predicado e o sujeito são separados, sempre separados, ok? E como é que a gente faz essa separação? Tem o verbo entoando o sujeito, certo? Depois do verbo, dentro do verbo e diante depois dele vai ser predicado, sempre, ok? Então aqui o nosso sujeito é as crianças, mas o núcleo, que é a palavra principal, que não pode não existir, é as crianças, certo? Tranquilo, né? O sujeito simples. Aí vamos lá para o composto. Quando possui dois ou mais núcleos. Aí aqui eu também deixei negrito. Crianças e adultos tomaram o pote todo de sorvete. Beleza. O sujeito todo aqui é crianças e adultos, certo? O i também está incluso no sujeito. Tá, mas os dois núcleos é crianças e adultos, certo? Esses dois termos, esses dois elementos não pode faltar dentro do sujeito. Se faltar um, ele vai ser sujeito simples, tá certo? Vamos lá para o oculto. Quando é identificado apenas pela desinência verbal, caso em que o termo que representa o sujeito está presente na oração, só que não de maneira explícita. Não entendi nada, Daniel. Tá, vamos lá. O que raios é desinência verbal? A desinência verbal é o sufixo do verbo, tá? É o que dá temporalidade ao verbo.
Não, perdão, o que não dá temporalidade. É o que dá, além da temporalidade, indica também qual pessoa esse verbo está se referindo. A gente tem aqui no exemplo. Tomamos os, o pote todo de sorvete. A gente tem o verbo tomar e a desinência verbal foi a que eu coloquei em negrito, tá? Que está na primeira pessoa do plural. Ok. Tá. E o resto da explicação do sujeito oculto? Eu não entendi, Daniel. Que raios é explícita? Explícita é a palavra que a gente... Eu explico muito que é uma coisa escancarada, para todo mundo entender. Tá? Explícito é uma coisa que está muito tá na nossa frente, que a gente pode ver. Mas aqui no oculto ela não está explícita. Então a gente tem que determinar a partir do verbo quem é esse sujeito. Aí a gente vai olhar justamente para a desinência verbal, certo? E a gente faz a pergunta. Tomamos, quem tomou? Se tem um nós, então é da primeira pessoa do plural, então vai ser nós. Então nós tomamos o pote todo de sorvete. Fácil, né? O sujeito oculto, tranquilaço. Ok, vamos lá. Sujeito indeterminado. Agora vamos lá. O sujeito da oração é indeterminado quando a sua existência é evidente, mas não há nenhum termo que o represente, do representante. Colocar o verbo na terceira pessoa do plural, essa estrutura ocorre em frases isoladas, ou no caso em que o sujeito não esteja determinado em orações anteriores. Vamos lá, eu vou explicar aqui a primeira parte, que a gente tem dois tópicos aqui. Esse sujeito, a gente sabe que ele está lá, mas a gente também não consegue encontrar na desinência verbal. A gente não consegue fazer a pergunta ao verbo. Mas ele não está na nossa cara, mas a gente sabe que ele está lá. Ok? Mas como é que isso ocorre, Daniel? Ocorre justamente quando o verbo está na terceira pessoa do plural. Ok? No exemplo anterior do sujeito oculto, a gente encontra o verbo na primeira pessoa do plural. Aqui é diferente. Aqui é diferente, é na terceira pessoa. Então vamos ver os exemplos. Tomaram o pote todo de sorvete. Eu não posso fazer a pergunta ao verbo. Se eu fazer a pergunta ao verbo, quem tomou? Não tem. Eles. Eles quem? Não dá. Não consigo fazer uma estrutura, um estudo total de quem é esse sujeito. Por isso que determinamos ele como indeterminado. Engraçado, né? Mas por isso que a gente denomina ele como indeterminado, porque a gente não consegue, simplesmente, ok? Aí a gente vem para o último, oração sem sujeito. Eu simplifiquei para vocês, para não deixar a aula muito cansativa, né? Porque o estudo do sujeito são várias etapas. E eu tô deixando tudo mastigadinho, para ficar melhor para vocês. Isso ocorre com os verbos impessoais. Aí a gente vai ver os verbos impessoais agora. Verbos que exprimem fenômenos da natureza. Gente, sempre quando tiver a palavra choveu, amanheceu, entardeceu, alguma coisa relacionada a algum ato da natureza, e você colocar isso na oração, ela não vai ter sujeito, ok? Os fenômenos da natureza não exprimem sentidos de sujeito, tá? E vai ter verbo haver, significado de existir e acontecer. Um exemplo é: havia poucas pessoas na reunião de pais. Certo? Então, não dá pra gente explicar, pra gente
determinar esse sujeito, denominar ele como sujeito. Não cabe, certo? Aí tem o haver novamente, agora indicando o tempo decorrido. Aí o exemplo. Há anos que não vejo. Quem é o sujeito? Isso uma oração completa, bem estruturada, mas ela não tem sujeito. Ok? E tem também agora os verbos fazer, estar e ser, indicando fenômenos da natureza ou de tempo. Como assim fenômenos de tempo, Daniel? Vamos lá. Naquela manhã fazia um frio imenso. Esse é um fenômeno da natureza. Mas agora o fenômeno de tempo. São 2 horas. Isso é uma oração bem estruturada, uma oração completa. Mas ela não tem sujeito. Ok? Então vamos voltar, vamos revisar. Aqui. A gente vai ter o sujeito simples, composto e oculto no determinado. Certo? O sujeito simples é quando tem apenas um núcleo. E esse núcleo... e esse sujeito tem que ter um núcleo bem estruturado, ok? Que não pode não existir. Sempre tem que haver um núcleo do sujeito, tá certo? Para ele ser um sujeito determinado. Agora a gente vem para o sujeito composto, que é crianças e adultos. Tem que ter 2 núcleos no sujeito, certo? A gente tem o sujeito oculto, que é amplamente visto como na desinência verbal. Se você encontrar a desinência verbal, você faz a perguntinha ao verbo que você encontra quem é o sujeito, tá certo? A gente tem o sujeito indeterminado, que é só a gente ver se o verbo, se não tiver sujeito, caramba, não tem sujeito, mas eu sei que ele tá ali. Aí você vê se o verbo tá na terceira pessoa do plural. Se ele tiver, você faz a pergunta, tá? E a gente pode denominar ele como indeterminado. Aqui eu coloquei aqui o exemplo. E a gente vem para as orações sem sujeito. Simples. Agora a gente tem as atividades. Passei uma atividadezinha básica para vocês. No livro da página 42, 82 e 83. Nada de 42, página 82 e página 83. E coloquei a atividade no TD, tá? Por favor, façam a atividade do TD, ok? Porque é uma atividade voltada mais para o assunto que a gente está estudando. Porque as atividades do livro, os textos complementam. Mas eu intensifico melhor a atividade e o assunto no TD, tá? Por isso que é muito importante vocês fazerem o TD e tirarem as dúvidas na nossa aula online, ok? Até a próxima aula.